Fala pessoal, beleza? Bom, nessa aula então eu vou fazer, uma aula prática mostrando a pós inteira, no caso, de uma imagem, a maneira que eu costumo fazer para que vocês vejam a sequência certinho, para que vocês vejam todos os passos que eu sigo para criar a pós, né? Lembrando sempre que eu tento deixar o render o mais certo possível, né? Para que eu não tenha que ficar fazendo muitas correções na hora da pós, e só realmente melhorar um pouco a qualidade da imagem, tá? Existem duas maneiras, né? Tem pessoas que fazem o render bem simples e transformam depois na pós, e tem pessoas que fazem o render já o mais próximo possível, né? Para só fazer alguns ajustes, né? Eu prefiro fazer dessa maneira. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha como que eu costumo trabalhar essa parte da pós mesmo, do começo até o final. A primeira coisa, então, eu vou abrir, como eu vou pegar alguns passes, que são os que eu mais uso, então eu vou lá no File, Scripts, Load Files into Stack. Depois Browse. E aí eu vou pegar as imagens aqui do render, né? Dou OK. Então tá jóia. Então essa daqui é a imagem do jeito que saiu do render. E agora a gente vai trabalhar para melhorar algumas coisas, né? No caso aqui. Geralmente, assim, a primeira coisa que eu faço é trocar o meu background aqui, caso eu não tenha gostado dele, alguma coisa do tipo. Então, seria trocar essa imagem. Então, geralmente eu deixo um background até na hora do render, só para eu ter uma referência, alguma coisa do tipo. Mas depois, mesmo assim, eu faço alguns testes para ver se ele pode ficar melhor, né? Então, o primeiro passo seria a gente recortar o Alpha Channel para poder inserir um novo background aqui. Então, a gente vai lá no Select, Load Selection, Channel, mudo para o Alpha 1. Nada do que eu fizer aqui ou falar vai ser novidade, tá? Todas as coisas que eu fizer, eu já passei nas aulas. Então, às vezes, eu não vou explicar tão detalhadamente, mais para vocês realmente seguirem a minha linha de raciocínio na pós e aplicar no trabalho de vocês, tá? Então, Channel Alpha 1, OK. Ele vai selecionar a parte do alfa. Aí eu dou um Ctrl J para ele criar um novo layer. E apago esse daqui. Ao invés de apagar esse daqui, eu vou puxar ele aqui para baixo e vou deixar ele como layer original para a gente poder fazer a comparação depois. Então eu fico agora, se eu tirar esses todos aqui, eu fico aqui com o meu background recortado, Eu vou deixar eles apagados por enquanto, porque eu vou usar os passes só lá para frente. Depois do meu fundo aqui recortado, o próximo passo, observa aqui que a gente tem o reflexo no vidro, a gente tem um pouco de transparência nesse vidro aqui, que a gente consegue, é uma mancha muito suave aqui, mas tem. É a importância de deixar o material do vidro lá no V-Ray, na hora de criar o material, deixar aquele esquema do All Channels ligado, tá? Não deixar só o Color, deixar o Color e Alpha. Então, deixa no All Channels, que aí ele vai ler um pouco dessa transparência também, senão ele acaba zerando, tudo. Então, eu vou abrir um background aqui, no Open mesmo, normal. Eu separei um aqui, vou ver se ele encaixa. Ok. Então, Ctrl A, Ctrl C, para copiar.
Ctrl V para colar. E aí eu jogo ele para baixo, né, do meu layer aqui. Do layer 1, né, no caso. Uma coisa que acontece é isso aqui, ó. Às vezes a gente vai, por exemplo, eu quero movimentar o meu background lá, né, para ver como é que tá. Só que, por vezes, ele acaba selecionando errado e pega o meu layer da imagem, né. Então, geralmente quando acontece isso, o que eu costumo fazer é travar esse layer aqui. Então, eu seleciono ele, vou no cadeado aqui para travar, e aí agora sim eu consigo, né, movimentar certinho o meu background aqui. Então, vou deixar ele, ajustar ele mais ou menos aqui para ficar numa altura legal, né? E aí, com relação a ajustes de cor, eu posso, talvez, mexer um pouco no brilho e contraste dele. Só para casar mais ou menos a iluminação dele com o que eu tenho aqui, né? Ok, acho que dessa maneira tá funcionando, né? Aí depois eu destravo o layer e eu já vou agrupar esses dois aqui. Né? Então, dou Merge Layers. E lembrando, eu sempre dou o crop, né? Porque observa que o tamanho, né? Como eu tô tava com o layer do background lá, ele acaba pegando o tamanho junto, né? Então, depois de feito isso, eu já dou o crop aqui no tamanho da imagem para não ficar essa diferença de tamanho. Ok. Depois de feito isso, então, eu vou passar para os ajustes iniciais, né? Então, eu já vou fazer direto no layer mesmo, tá? Não vou, por enquanto, usar os adjustments layers aqui embaixo. Para fazer já direto mesmo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou duplicar esse layer para fazer os ajustes iniciais. Então, Ctrl J. Como eu já mostrei, né, em uma aula o lance de fazer a organização certinha aqui dos layers, eu não vou me preocupar muito nessa aula, eu vou mais para mostrar após mesmo, para não alongar demais a aula, tá? Então eu vou só duplicando o layer e fazendo mesmo, normal, sem renomear. Para vocês, o importante para mim nessa aula é que vocês vejam a sequência do que eu faço, né? Não se preocupar com a organização aqui. Então eu começo com Color Balance. Aquele mesmo esquema, no Midtones, um pouco de amarelo, um pouco de vermelho. E no Highlights, um pouco do azul e um pouco do cian. Né? Diferença suave. Aí eu sempre observo mais ou menos o branco, né? Para ver se ele está mais branco mesmo. Observa nessa área aqui, né? Que a gente tem um tom meio amarelo, verde. Então, com esse ajuste, eu não gosto de forçar muito no azul, tá? É mesmo o lance só para dar esse equilíbrio nas cores, né? Então, por aqui já chegou a corrigir legal o branco. Ok. O próximo seria a parte do Levels. Eu forço um pouco aqui, aqui. E o meio sempre subo um pouquinho. Né, para dar um pouco mais de vida na imagem. Controlar melhor o lance da parte escura, do Midtones e do Highlights. Né? Ok. Depois o Curves. Então, sempre aquele mesmo esquema. Nessa parte aqui um pouco para baixo. Aqui um pouco para cima. E aí eu vou observar os outros canais, né? O vermelho. Então eu faço alguns testes.
para ver se compensa mexer, né? No caso, às vezes a mudança é bem suave. Geralmente o vermelho um pouquinho para cima, o verde um pouquinho para baixo. Nesse caso aqui, pelo tom da imagem, o azul talvez um pouquinho para baixo também. Já equilibra melhor as cores também, né? Ok. Então, esses daí seriam os ajustes iniciais, né? Então, a gente sai dessa imagem para essa. A gente já observa que tem um ganho bem grande, né? Só com esses 3 ajustes. A gente já consegue melhorar bastante a qualidade da imagem. Ok. Já vou dar o merge aqui para baixo. Duplico o layer de novo. E aí o próximo passo seria aquele esquema que eu faço do overlay. Então, Image, Adjustment, Desaturate, depois Filter, Blur, Gaussian Blur, mantenho aquele 0,6, tá? Que eu sempre utilizo. Ok. E no Blend Mode, mando para Overlay. E aí trabalho a opacidade. Posso até deixar um pouco mais forçado mesmo, tá? Depois a gente regula no Shadows e Highlights. Então, observa já, né, como esse efeito dá uma boa diferença, né, na imagem. Ele tira um pouco dessa saturação das cores, né? Geralmente é com esse efeito que eu consigo quebrar um pouco a saturação de algumas cores, né? Fica mais natural um pouquinho. Né? Pega mais ou menos o estilo que eu gosto, né, de trabalhar as imagens. Sem muita saturação, um negócio um pouco mais suave, né, mais natural. Ok. Sempre fica de olho, tá, para ver se alguma parte estaria melhor antes, né, para criar máscara, esse tipo de coisa e melhorar. Mas aqui eu acho que ainda não tem necessidade de utilizar a máscara. Então, vou dar o merge de novo, duplico. E aí eu trabalho os shadows e os highlights para, né, algumas vezes, melhorar um pouquinho alguma área que ficou escura. E controlar um pouquinho das partes mais claras, né? Aí depende do que realmente vocês esperam, né, de iluminação na imagem, porque eu posso tirar bem, tipo highlights, né, deixar bem mais escuro. Aí é questão de fazer testes mesmo para ver como ficaria melhor, né? Então, tipo, o overlay fica legal, mas aí eu consigo controlar um pouco algumas partes depois, né, para não escurecer tanto a imagem, né? Algumas partes ficam legais, mas é legal dar esse equilíbrio, né, depois. Acho que mais ou menos por aqui já controlo um pouco isso. Ok. Beleza, vou dar um merge. Então, a gente saiu, né, até agora dessa e está aqui, né? O background depois, a gente não precisa se preocupar tanto, porque se no final ele não ficar legal, a gente pode recortar o alpha de novo e colocar outro, tá? Não tem problema. Mas já dá, só com isso a gente já tem uma melhora muito grande, né, na imagem. Ok. O próximo passo, então, a gente pode testar alguns preenchimentos, né, para ver se a gente adiciona algum detalhe a mais, né? Então, eu vou criar um layer novo
E vou fazer aquele esquema das cores que eu costumo, né, fazer o teste para ver se alguma delas traz alguma coisa legal para a imagem. Então eu vou jogar o verde primeiro. Pinto. E aí vamos ver ou no overlay ou no soft light, né? Soft light ele fica um pouco mais suave. Tomando sempre cuidado para não forçar muito. Acho que eu vou deixar no soft light mesmo. Mais ou menos aqui. Vou criar mais um. Vou colocar o laranja. Sempre essas cores aqui, não deixar elas assim, tá, ó, muito forte. Deixar mais suave mesmo, para não ficar uma influência tão grande. É mais para ele misturar um pouquinho dessas cores para dar um toque a mais, né? Mas não precisa ser nada muito forçado. Na pós, vocês têm que tomar cuidado para não forçar muito certos efeitos, para não... Às vezes acaba exagerando, né? Fica meio esquisito. Ok. E por último, um azul. O azul tem que tomar um certo cuidado porque ele deixa a imagem mais pálida, tá? Perde um pouco da coloração. Então tem que... A gente às vezes pode usar ele um pouco mais, né, do que as outras, na parte da opacidade, mas tomar um certo cuidado para não deixar a imagem meio pálida. Mas ele ajuda também a dar uma controladinha no branco depois. Ok. Acho que tá. Acho que tá legal assim. Deu uma acrescentada aqui nas cores. Então vou dar o merge. Joia. Então, eu acho que a parte de ajustes assim de cor, de saturação, né, controle de branco, esse tipo de coisa, eu acho que já está bem controlado aqui. Saturação eu nem precisaria me preocupar muito nesse caso, porque a imagem não tem nada saturado, né? Então, o que tinha de saturação no início, talvez, já tenha meio que tirado, né? E também depois a gente faz aquele ajuste individual dos objetos com o PES, né, do Render ID. Então, não precisa ter muita preocupação, porque a gente mexe individualmente depois. Ok. Então, essa seria a primeira parte, né, que eu faço. Esses ajustes todos para deixar o controle de cores mais suave, deixar algo mais assim. Lembrando que esse é o meu gosto pessoal, tá? Deixar um pouco mais suave. Não, né, trazer mais contraste para a imagem e deixar o equilíbrio das cores bem suave, sem muita saturação. Mas claro que isso daí vai realmente do gosto de cada um, né? Não é uma regra. Não teria nada aqui para corrigir mesmo algum erro, né, vamos dizer assim, do render que precisasse de correção, não tem, então é uma coisa que eu tento não deixar também, né, deixar erros no render pensando que, depois eu corrijo na pós, né. Eu prefiro já deixar mais certinho mesmo para não ter tanta dor de cabeça na pós depois. Certo. Então, depois disso, o próximo passo eu trabalharia a parte dos passes. Então, vou ligar esse aqui. Vou passar o meu reflection, né, para cima. Trabalho ele no screen. Né, ele vai dar essa clareada na imagem, né? E praticamente todos os materiais quase têm reflexo, né?
tirando o tapete, né, e a cortina, o teto e esse móvel aqui, o restante praticamente tudo tem reflexo. Então ele dá uma boa clareada, né, nisso daqui. Eu posso adicionar aqui um levels, né, para ele e trabalhar um pouquinho mais, né, o levels aqui para diminuir um pouco desse reflexo. Aí eu posso fazer os testes, né, para estourar um pouco mais, um pouco menos. Eu não gosto que fique tão forçado o reflexo, né, então tem que tomar um certo cuidado. Bom, no caso a gente deu, acho que deu uma controlada legal, né, nisso daqui já. Depois, né, do reflexo aqui feito, eu vou trabalhar a parte do refraction. Seria a parte da transparência. Mesmo esquema, joga no screen. Então, o que tiver transparência, a gente vai ter esse ganho, né? Posso jogar o levels também nele. Para fazer esse controle aqui, né? Lembra sempre, ó, se eu esqueço de aplicar no de baixo, observa que ele joga na imagem toda, tá? Então, sempre lembra de jogar pro layer de baixo, para a gente trabalhar só essa parte mesmo. Sempre prestar atenção nos detalhes, né? Por exemplo, aqui nessas peças aqui, né? Que eu tenho transparência. Às vezes, se eu não presto atenção lá e estou olhando em outras coisas, observa que algumas delas estouram, né? Então, eu vou controlando aqui para não estourar isso daí. Ok? Depois, o specular, né? Joga ele lá para cima, para ter essas áreas onde tem specular. Joga no screen também. Então, ele deu um pouco de brilho nisso, né? Aqui eu posso trabalhar só a opacidade mesmo. Ok. Tá. Deixa eu ver. Ok. Já deu um ganho legal, né, na imagem. Agora eu vou escolher algumas partes, né, isoladas com o Render ID para trabalhar de maneira isolada cada um dos objetos, tá? Então eu posso desligar esse layer, né, deixar ligado aqui o Render ID. Então, vamos ver o que a gente vai trabalhar. Eu vou começar com as cadeiras. Aí volto aqui, Ctrl J. Sempre esses mesmos passos, tá? Eu seleciono o Render ID, pego o objeto que eu quero trabalhar. Agora, por exemplo, essas daqui. Volto no layer, né, que no meu aqui está como especular, Ctrl J. E aí eu já vou vendo aqui na cena, né, que ele já separou. Pego aqui, vou pegar o tampo da mesa aqui, por exemplo. Vou mudar a cor dele um pouquinho. Volto no specular aqui, Ctrl J. E vou fazendo isso, né? Não esquece de fazer esse vai e volta aqui, senão vocês acabam perdendo, criando alguma coisa no Render ID, né? Vou pegar esse tampo aqui. Trabalhar ele isolado também, esse vidro. Aqui, quanto mais coisas vocês separarem, né, para trabalhar isolado,
mais controle vocês vão ter de cada um dos objetos, né? Por isso que eu acho esse um dos peças mais importantes, vamos dizer, né? Para poder realmente trabalhar. Então, se tiver alguma dúvida, liga de novo aqui o layer de vocês para ver o que pode melhorar, né? Aqui, esse também. A parte de metal, né, tipo aqui a geladeira, por exemplo, é uma das coisas importantes que a gente consegue dar um ganho grande, né, nesse tipo de material. Já tentar deixar ele, né, com uma cara bacana, mas a gente consegue ter um ganho muito bom trabalhando ele isolado depois. Nessa parte não tenham preguiça, tá? Realmente separem as coisas mais importantes da cena, né? Porque vale a pena mexer nisso daqui sim. Vou mexer na parte dos tapetes também. Esse vou até deixar separado, porque como eles têm cor, né, separado, eu vou melhor trabalhar isolado mesmo. A parte de piso também é bem legal para mexer, né, com esse pés. Aqui, como já fica muito pedacinho, pequenininho para ficar selecionando, a gente pode tentar dar o Select Similar, né, para ele já pegar todas as partes que aparecerem de piso. E aí depois, caso ele pegue alguma coisa a mais, a gente tira da seleção, né? Por exemplo, aqui ele pegou uns pedacinhos da mesa. Eu não sei se é porque aparece o piso por baixo. Até que não. Mas já ficou essa partezinha, né? Então a gente pode já tirar mesmo da seleção. Esse e esse. Né? O meu já estava aqui, né, para tirar a seleção. Se ele tiver no normal ou algo do tipo, lembra de ou mudar ali ou deixar o Alt apertado para retirar a seleção. J. Essas partes aqui da cadeira também acho legal a gente mexer. E dá para mexer nas três ao mesmo tempo. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui que compensa a gente mexer. Eu acho que já é o suficiente aqui dentro do que a gente tem. Depois, se tiver mais alguma coisa que precisa de algum ajuste, eu volto e seleciono, mas eu acho que aqui já deve resolver. Já. Só... Talvez essa parte aqui da luminária para dar um pouquinho mais de contraste nessa parte, acho que merece. Ok. Então, beleza. Tá tudo separadinho agora, então vamos trabalhar cada uma dessas partes. Só conferir um negócio. Talvez esse pão aqui esteja um pouquinho saturado, né, a cor dele. Então, eu vou selecionar eles mais para tirar um pouco dessa saturação mesmo. Ok. Então, vamos lá. Aí eu pego lá desde o primeiro e vou trabalhando, né? Geralmente eu trabalho brilho e contraste só, né? Às vezes, se eu tiver que fazer alguma mudança de cor, aí eu vejo, né? Aí tem que lembrar aquele esquema que eu falei de prestar muita atenção para não dar um contraste maior do que o restante da cena, né? Para não ficar estranho.
ficar parecendo que ele foi colocado ali, né? Ok. Se quiser, às vezes, fazer alguma alteração de cor em alguma coisa também, sem problemas, né? A gente pode utilizar tanto o Hue Saturation quanto o Color Balance, né? Para quebrar um pouco alguma tonalidade, né? Ou mudar mesmo a cor, sempre tomando cuidado para não deixar estranho, né? Eu sei que é um pouco difícil, porque às vezes a gente está olhando na imagem por tanto tempo que a gente acaba meio que perdendo, né, um pouco da noção. É natural isso daí. Mas também sem, né, vocês têm que realmente olhar com um olhar bem crítico, né, para observar mesmo o que está acontecendo, né? Observa como estava a cadeira. Olha a diferença de contraste e cor, né, que a gente conseguiu só por trabalhar ela isolada, né? A gente trouxe muito mais os detalhes, né, dessa textura, só mexendo com brilho, contraste e um pouquinho do color balance. Então, esse é um dos... O render RD é um dos peças que vocês nunca podem deixar de colocar na hora do render, tá? Ele realmente faz toda a diferença na pós. O tampo da mesa aqui, no caso, eu vou escurecer ele. Eu acho que combina um pouquinho mais aqui, né? Do que deixar ele mais claro. Aí tem que tomar cuidado para não escurecer muito também, tá? Ok, acho que tá legal. Vamos para o próximo. O tampo lá, né? Nessa parte aqui. Cuidado com o contraste em alguns detalhes assim. Às vezes vocês estão observando, né, o objeto que vocês estão mexendo, por exemplo, nessa parte. Tá, o contraste aqui tá legal, né? Só que sempre tem um cantinho aqui, por exemplo, essa parte, ó, acabou sumindo tudo aqui. Né? Aparecia ali a textura, então daqui para cá já começou a complicar porque eu tenho uma luz vindo de cá, né? Então ele já naturalmente seria mais forte ali, né? Então, às vezes eu posso trabalhar, né, aquela parte daqui que estava meio apagada, e eu posso trabalhar o contraste para chegar onde eu quero, por exemplo, aqui, né? E criar a máscara nele e tirar, né, essa parte aqui, ó. Tirar um pouco desse brilho que ficou aqui. Né? Então, eu melhorei o contraste mais nessa parte onde tem luz vindo, né? Aqui da direita para a esquerda. E aqui, como já estava numa iluminação boa, eu tiro na máscara, tá? Sempre prestar atenção, no geral, né, nos objetos que vocês estão mexendo. Porque às vezes pega uma parte meio grande, acaba meio que, às vezes, comprometendo uma parte e passa, né? Como tem muito detalhe, às vezes, numa cena para a gente analisar, alguns detalhes acabam passando e vocês só vão ver mesmo depois, né? Se tiver a sorte de ver ainda, né? Tá, agora esse vidro aqui. Vou só dar um pouquinho mais de brilho nele, né? Para não ficar tão... para não ficar apagado, né? Ok. Agora eu acho que é o puff ali embaixo. Aí aqui eu tenho que observar o lance. A luz está vindo, né? Uma influência forte aqui. Então eu não posso, tipo, escurecer ele muito. Nem também deixar muito claro, né? Tem que mais ou menos imaginar ali, de acordo com a iluminação que eu estou tendo, para ele não ficar fora. Então, no caso, deu um pouco mais de brilho nessa parte, que é onde a luz mais está incidindo nele. Né? Sempre prestar muita atenção na iluminação geral da cena, né? Para não deixar nada muito fora. É muito fácil a gente deixar alguma coisa fora do contexto. Né? E
Esse móvel aqui eu posso deixar ele um pouquinho mais apagado, né, do que ele estava muito branco, né? Olha a diferença que a gente consegue só trabalhando o brilho e contraste, né? Como o móvel realmente agora aparece bem melhor, né, na cena. Então eu tenho que ajustar mais ou menos para ele não ficar muito fora, né? Ok. A tela da televisão. Eu tenho o costume de deixar a tela da televisão desligada, tá? Nas imagens. Eu não costumo ficar colocando imagens mesmo, né, de filme, alguma coisa assim. Mas pelo fato de não ter ninguém assistindo, né? Então, eu não costumo usar imagens. Mas aí vai do gosto, né? Se vocês colocarem imagem, aí dá uma trabalhadinha nela também para ficar mais natural, né? Às vezes na hora do render não fica tão natural, né? O lance de colocar imagens. Então, compensa arrumar por aqui. Vamos lá. Agora nessa parte, né? Desse mármore aí. Então eu tenho que prestar atenção que a luz está vindo daqui para cá, né? Entrando. E essa parte aqui estaria uma sombra um pouquinho maior por causa do móvel, né? Influência das outras coisas aqui. Então tem que trabalhar isso. Nesse aqui dá para ver bem, olha a diferença, né? Como parecia que estava legal, né? Mas olha como estava apagado e olha como só esse ajuste, olha o tanto de informação bacana que a gente traz para essa parte. Né? Não tem nem comparação, né? De como estava no render, como ficou. Só trabalhando ele isolado aqui. Agora na geladeira, né? Vou trazer um pouco mais de brilho nela, né? Como ela já está com o material legal, não preciso forçar muito, mas só para trazer um pouquinho mais mesmo. Ok. Os 3 pendentes agora. Eles já até estavam bons, né? Não... Só dar um pouquinho mais mesmo para ele aparecer um pouco mais. Né? Esse esquema que eu faço de usar brilho e contraste nas coisas é para dar um destaque, né? Maior em cada um dos objetos. Né? Reforçar um pouco algumas sombras, trazer um pouco mais dessas informações. Né? Então, estou mexendo nesse tapete aqui. Então, observa como ele estava, né, apagadinho. Olha como a gente traz muito mais informação de sombra, da iluminação em cima. É uma maneira que eu acho bacana para a gente realmente destacar os objetos na cena. Né? Tirar um pouco da palidez, né? Às vezes que ficam algumas coisas. A gente consegue melhorar muito. Ó. A gente só percebe depois que mexe, né? Tipo, você olha nesse tapete aqui e às vezes ele nem aparece direito. A gente vê que tem uns pelinhos aqui e tal, mas a gente trabalhando isso, olha como já todas as informações, né, do material e do objeto aparecem. Esse eu vou mexer um pouquinho na cor dele. Acho que no Hue Saturation mesmo. Só para deixar ele um pouco menos de saturação. Quebrar um pouquinho da cor. O brilho e contraste ele acabou pegando um pouco de cor, né? Vou só quebrar um pouquinho dessa cor. Ok.
Agora eu acho que é a parte do piso. Então aí o piso, a gente dá uma reforçada legal nele também com o Color Effects depois. Mas melhorar um pouquinho do brilho e do contraste dele e talvez tirar um pouco da saturação também aqui nesse caso. Senão ele fica meio fora do contexto. Né? Como ele ficou brilhando muito, a gente quebra um pouquinho essa saturação para não ficar tão brilhante. Agora aqui, essas 3 cadeiras, né? Só brilho e contraste mesmo. Só para ela aparecer mais, né? Não ficar tão apagadinha. A luminária aqui. Cuidado, tá com o branco. Ele não pode destoar muito do que a gente tem no teto aqui, tá? Só para dar um leve ajuste mesmo. Talvez nem precisasse muito mexer nela, mas agora aqui o pão, né? Vamos quebrar um pouquinho a saturação dele. Vou mexer primeiro na saturação e depois eu vejo. Acho que brilho e contraste aqui não tem necessidade. Só para quebrar um pouquinho as cores mais fortes dele. Ok. Aí é um gosto meu, tá? De não gostar muito de coisas saturadas demais, né? Algumas partes até tudo bem, mas nesse caso eu acho que não precisa. Ok. Vou dar um merge em tudo isso. Então observa, né, ó, como a gente trouxe muito mais informação na cena, né? Como agora a gente consegue visualizar bem melhor as coisas, né? Tudo ficou com mais vida no caso, né? A gente trouxe tudo mais para frente da imagem, não ficou aquele negócio, né? Parecia que estava super legal, né? Até onde a gente tinha feito, né? Já tinha dado um ganho enorme, né? Mas se a gente comparar com essa parte aqui, aí a gente vê, vou dar um merge aqui já, né? A gente observa que o ganho já foi bem maior do que antes de trabalhar o Render RD. Então, nunca esqueçam de renderizar esse pass para poder fazer esse trabalho isolado depois nas imagens, tá? É muito importante. Bom, eu não vou mais precisar dele, né? Acho que não tem mais alguma coisa aqui que eu possa trabalhar. Então, eu posso até dar um merge aqui. Depois, caso alguma coisa aconteça no meio do caminho e eu queira mexer, aí eu trago ele de volta, né? Abro ele de novo aqui no arquivo para selecionar. Ok. Depois de feito, né, essa parte dos passes, aí eu vou trabalhar o Color Effects. Então, né, minha barrinha está meio escondida aqui. Vou lá no Color Effects. E aí eu trabalho o Detail Extractor, né, que eu falei que é o que eu costumo utilizar. Geralmente eu puxo ele para o contraste, né, então vamos supor que esse 25, 45 aqui eu já consigo um contraste bacana na cena. Então, ok, né, observa como eu reforço mais ainda as texturas, esse tipo de coisa. Mas claro que está forte, né? Eu acho que 50% está legal. Observa o piso, o lance que eu falei do reforço, né, com o Color Effects. Observa como ele dá uma boa reforçada na textura. Praticamente de tudo, né? Aqui na cadeira, nessa parte da madeira, ele puxa mais, né?
Aí eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, com o teto. Ó. Observa que ficou meio granulado, né? Então aí é o esquema da gente sempre prestar atenção, principalmente em parede que não tenha textura, em móvel que também não tem. Tipo, esse daqui em branco, né? Ele deu uma granulada. Então, máscara. E aí a gente retira, né, o efeito das partes que a gente observar, né, que ele acabou granulando, alguma coisa do tipo. Sempre é legal ter a parte de paredes que não tiverem, né, textura, alguma coisa assim, não deixar muito forte esse efeito ou tirar mesmo para não ter esses granulados. Claro que essa imagem eu não renderizei com uma qualidade tão alta, então alguma coisinha de granulado ela vai ter, né, mas tem que prestar atenção, né? Esse efeito tem que ser meio suave, não pode ser muito forte, senão ele carrega. Ok, acho que tá legal. Vamos fazer um teste no Color Effect de novo. Eu vou ver se eu trabalho o Vignetting, essas coisas aqui, ou se eu trabalho no Photolux. Eu acho que eu vou fazer ele por aqui mesmo. Naquele último efeito lá, o Lens, né? Vocês podem brincar com aquele esquema do Bicolor Filters, né, nas tonalidades, para às vezes trazer um pouco mais de uma ou mexer em outra, né, alguma coisa do tipo. Eu acho que eu vou jogar um pouquinho daquele esquema do azul para o amarelo, para o laranja. Apesar da minha iluminação não ser amarelada, né, mas só para trazer um pouquinho de vida aqui na cena, né, no caso. Não sei. Usar mais o azul, tá? Estou mexendo no blend, né? Então para baixo a gente tem mais do laranja, amarelo aí, vermelho, né? Tá tudo misturado. No caso eu vou trazer um pouco mais de azul na cena, né? Que é a cor predominante mesmo da minha iluminação, né? Não estou com uma iluminação de sol forte, né? Eu estou com uma iluminação esbranquiçada. Uma rotação que eu vou trazer de lá para cá. Mais ou menos aqui, né? Trazendo como se fosse o azul para cá e jogando o amarelo para cá. Deixar suave isso. Só para trazer um pouquinho mais de amarelo para essa parte. Mas ainda vou ter que mexer na opacidade depois. Vamos dar ok para ver como ficou. Observa que essa área da mesa, então, a gente amarelou um pouquinho. Mas eu vou diminuir um pouco. Né? Tem que ser bem suave isso para não afetar demais. Né? A joia. Acho que dessa maneira a gente consegue trazer um pouquinho mais de amarelo para esse canto aqui. Sempre é legal, né, dar essa mistura do azul com o meio laranja, né? Eu acho muito válido isso daí. Ok. Vou trabalhar o vignetting aqui. Aí eu sempre utilizo aquele Vignette Lens. Vou deixar um pouquinho mais retangular do que redondo. Depois a gente trabalha a opacidade também, né, para tirar um pouco desse efeito. Ok. Esse é um efeito também que não precisa ser muito forçado, tá? Pode ser um pouco mais suave. Ok. Tá jóia.
E aí eu vou trabalhar um pouquinho no Photolux para ver, né, se a gente pode criar alguma coisa diferente, né? Então, no Photolux, lembra que eu vou dar o Ctrl J, né, para ele criar um novo layer, senão ele já vai trabalhar direto no que eu tenho aqui. E aí vou lá, Filter, Magic Bullet, Photolux. Ó, observa aqui que ele pegou a configuração da última aula, né, que eu gravei dele. Ele ficou, como não utilizei ele de novo, então ele ficou salva aquela configuração que eu usei. E eu até que gostei do que tá, né, daquilo que a gente tinha feito. Eu vou até meio que trabalhar em cima disso daqui mesmo. Deixa eu só ver se tem algumas coisas que eu posso tirar. Grain, no caso, não. Exposure dá. Brush aqui não fez diferença. Aí eu vou ter que tomar cuidado um pouco com esse estouro de luz aqui. Né? Claro que depois a gente dá uma baixadinha na opacidade. Mas vamos ver o vignette. A gente já até colocou, né? Não sei se... Deixa eu ver. Vou tirar todos. Eu vou até deixar um pouco mais esse reforço aqui. Ok. A distorção, né, da câmera. Já vou fazer por aqui mesmo. Legal. O Edit Softness. Eu vou até utilizar ele sim. Vou deixar um pouquinho embaçado aqui as partes, né? Só aumentar a qualidade dele. Bem suave, né? Só para ter um detalhezinho a mais. Deixar no 10 mesmo. Deixa eu ver um negócio. Ok. Warm Cool. Aqui foi aquele esquema da gente trazer um pouquinho de cor, né, na imagem. Um pouquinho mais de amarelo. Acho que é válido. O Exposure, aí aqui é onde está explodindo tudo, né? Então a gente tem que diminuir o stops. Até interessante dar uma estouradinha de leve aqui, mas bem menos do que estava, né? O Chromatic Aberration, eu acho que eu vou diminuir um pouquinho, né? Para ele não ficar tão marcado. De leve mesmo, ok. E o Curves, eu acho que nem tem necessidade de mais curves, né? Aqui, porque a gente já tinha feito. Então, vamos ver. Ficou bacana. Então, experimentem, né, os efeitos do Photolux. Eu acho que esses daqui são os... Talvez a gente utilize mais mesmo, né? O Vignette, o Lens Distortion, o Edge Softness, se quiser, né, fazer esse embaçado por fora. Nem sei se eu estou gostando muito disso aqui, mas vou deixar menos. O Warm Cool, né, para a gente trazer o lance de cor na cena, ele traz de uma maneira bem suave, né? Então é legal para esquentar um pouquinho o ambiente, né? Ou esquenta ou esfria, né, no caso. O Exposure, né, para a gente estourar um pouquinho, se for o caso, algumas áreas. E o Chromatic Aberration. Ok, vou deixar por aqui. Vou dar o Finish. A gente vê maior aqui.
comparar. Ótimo. Então, né, observa que a gente teve eu gostei, acho que teve um ganho legal. Eu vou diminuir um pouquinho a opacidade só. Fazer um teste misturando os dois. Ele dá esse problema aqui. Espera aí. Deixa eu tirar esse. Acho que nem precisa. Eu acho que tá legal. Deu uma boa incrementada na imagem, sim. Ok. Por último, então, eu vou dar um pouquinho de sharpening, né, na imagem. Aqui no caso, tipo, uma coisa que eu acho importante falar, sem pensar muito em imagem comercial, tá? Sempre vocês observam, tipo, imagem que eu estou fazendo que está de dia ou que eu estou com uma luz que está iluminando vindo de fora. Não tem necessidade de ficar acendendo as luzes aqui e tá colocando o flare. Eu não acho que fica legal esse tipo de coisa, né? De trabalhar uma imagem diurna e todas as luminárias acesas, né? Todos esses spots aqui com o símbolozinho lá do flare, né? Não acho legal isso, né? Infelizmente, assim, geralmente em imagem comercial, mesmo que vocês façam de dia, o cliente, né, na grande maioria, pede para acender as luzes dentro, né? E você, além de estar fazendo a iluminação de dia, com o sol e tal, mas tem que estar o desenho da ES, tem que estar o flare, tem que estar tudo ligado, né? Mas prestem atenção nisso para imagens que vocês fizerem para vocês, que se vocês estiverem fazendo uma imagem diurna, não acende as luzes, né? Trabalha a iluminação realmente do sol ou da que vem de fora, né? Iluminação natural. Assim, é uma dica que eu dou, né? Não ficar acendendo todas as luzes numa cena que tem sol ou iluminação diurna. Eu acho que não combina, né, no caso. Mas no comercial, provavelmente, quase sempre vocês vão ter que fazer as luzes acesas mesmo. Não tem jeito. Aí é melhor não forçar muito no sol e fazer tipo fim de tarde. Aí eu acho que fica bem melhor, né? Combina mais. Então, sharpen, para dar um último detalhezinho. Aí o Ctrl Shift F, para dar o fade e trabalhar um pouquinho, né, a intensidade dele. Como a gente já usou vários efeitos que dão um pouco de sharpening, né, na parte tanto do Color Effects quanto do Photolux, então não precisa trabalhar tanto o sharpening aqui para não ficar aquela coisa muito forçada, tá? Geralmente eu trabalho em torno, no máximo, até 50, né, utilizando esses efeitos, né? No máximo até 50 já resolve. Ok. Muito bem. Então, esse daqui, para essa imagem, seria um dos resultados que a gente poderia fazer, né, de pós, para transformar o que a gente tinha nisso daqui. Então, depois que a gente compara mesmo, a gente vê a grande diferença, né, que dá a pós. Quando a gente abre a imagem, às vezes a gente olha e fala, pô, tá legal, né, a imagem, não tem tanta coisa que dá para fazer. Mas depois que a gente faz a pós, a gente percebe que realmente tinha muito o que fazer, né? Dá muita diferença, né? Então é isso. Eu espero que tenha ficado bem claro, né, a sequência que eu utilizo para fazer a pós. Geralmente eu faço quase sempre mesmo nessa sequência, seguindo essa ordem e aplicando esses efeitos, tá? É uma maneira que eu fui desenvolvendo para chegar no resultado que eu gosto, né, na imagem. Uns podem gostar desse tipo de resultado, outros não, né? Natural. Cada um tem que ter realmente a sua opinião e o seu gosto.
mas o que eu mais espero mesmo é que vocês desenvolvam, né, a maneira de vocês fazerem a pós e usar, né, o máximo de dicas aí que eu pude dar nessa aula dentro do gosto de vocês, né? Então, vamos pegar imagens agora de vocês, trabalhar em cima disso, né, fazer essa pós mais completa mesmo. E me enviem, né, para que eu possa acompanhar esse resultado que vocês forem tendo. Lembrando sempre de me mandar o render original e o render tratado, e a imagem tratada, tá? Para que eu possa ver as diferenças mesmo do que aconteceu. Pode me mandar em JPG, tá? Para ficar mais leve. Então, agora é com vocês, né? Estudar bastante, trabalhar o máximo de imagens possíveis para conseguir ir montando a identidade própria de cada um, tá certo? Então, bons estudos, até a próxima aula. Tchau.